Olá, minhas mães corujas, tudo bom com vocês? Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve essa tentação de dar um pouquinho de chocolate, um pouquinho de sorvete, mal não vai fazer? Ou alguém já se tentou de dar um pouquinho de açúcar para o teu filho? Então é disso que a gente vai falar hoje, sobre o consumo de açúcar antes dos 2 anos. Não pode perder esse vídeo que está super interessante. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva agora e clique no sininho, porque assim o YouTube entende que você quer receber notificações quando a gente posta novos vídeos. Então, muitas mães chegam no consultório e me fazem a seguinte pergunta: quando é que eu posso dar o primeiro docinho para o meu bebê? Ai, doutora, a gente está comendo de vez em quando e aí ele vê a gente comendo e deseja e a gente sente tanta dó. Será que um pouquinho de chocolate não faz mal? Um pouquinho de gelatina, um pouquinho de docinho não faz mal para o bebê, né? Bom, a resposta para essa pergunta é simples. Não pode ser dado nada de açúcar até os 2 anos de idade. Nada, 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 nada. Zero, zero, zero de açúcar. A minha mãe deixa. Por quê? Porque o consumo de açúcar antes dos 2 anos é muito ruim para a saúde do bebê. Mas por quê? Por quê, doutora? Por que não pode ser consumido antes dos 2 anos? Será que alguém inventou essa regra? Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria, todas as sociedades de pediatria do mundo falam a mesma coisa. Se você dá açúcar para o teu bebê antes dos 2 anos, você vai mudar o paladar dele. Os bebês naturalmente já gostam do doce. O líquido amniótico é doce, o leite materno é meio docinho, então a gente gosta naturalmente de doce. E se você reforçar esse gosto, esse paladar, o bebê ele vai tender a gostar de coisas muito doces. Então, não vai querer consumir frutas, verduras ou legumes que são menos adocicados naturalmente. E quando eu me refiro ao açúcar, né? Não é o açúcar natural dos alimentos, tá? Os alimentos têm açúcares naturais, as frutas têm a fructose, que são açúcares naturais, tá? O sabor é diferente. Eu tô me referindo ao açúcar adicionado, tá? Aquele açúcar refinado, que tem um sabor muito mais intenso. Mas fora mudar o paladar do teu filho, né? Existem outros motivos bem importantes pelos quais você não deve dar açúcar, né? Açúcar adicionado. Como? Tem maior risco de obesidade, né? As crianças ficam com maior risco de ter obesidade de adulto, inclusive, né? Fora a obesidade infantil. Tem maior risco de desenvolver diabetes e hipertensão, que são doenças crônicas ruins, né? Que nenhuma criança tem que ter, nenhum adulto, né? Deveria ter, mas com o consumo excessivo de açúcares e gorduras termina desenvolvendo. Tem maior risco de ter cáries dentais, né? O açúcar se gruda, né, nos dentes e às vezes não consegue fazer uma escovação direitinha. Fora que o açúcar adicionado é uma caloria vazia, né? Ele só dá caloria, só dá energia, mas não dá nada de nutrientes, né? Que nutrientes pode ter um açúcar ali? Nenhum nutriente. Então é muito importante você avaliar que tipo de alimento você está dando para o teu bebê. É verdade. E aqui vai um grande risco para quem está amamentando. O consumo precoce de açúcares, né, em excesso, vai fazer que tenha um desmame precoce também. A criança começa a não gostar do leite materno, que já é adocicado, mas não tem um sabor como esses açúcares que estão sendo adicionados. E aqui vai algumas dicas para você poder diminuir a quantidade de açúcar que teu filho consome, tá? Primeiro, tenha refeições nos mesmos horários, tá? Porque assim você não vai sair um pouco dessa rotina de alimentação, ok? Então, se teu filho te pede algum alimento, né, algum docinho ali, tu pode falar que ainda não é hora de comer, ainda não está na hora de consumir nenhum alimento. Número 2, tenha regras na hora que você vai sair para algum evento, né? Uma festinha de aniversário ou algum outro evento. Que a criança consuma aquele alimento mais adocicado fora de casa, em uma quantidade menor. Tu vai ter que falar para ele, ó, você vai poder comer só um pedacinho, um pedaço de bolo, um brigadeiro, dar limites no consumo desse alimento. Outra dica é ter um dia para consumir a guloseima, né?
Ele sabendo que hoje é o dia ou amanhã não é o dia ainda, ele vai tender a respeitar esses dias, mas você tem que fazer ele respeitar esse dia. Não pode liberar uma guloseima a qualquer hora que ele quiser, né? Você tem que colocar limites na tua casa e você tem que ser o exemplo da tua casa. Se você não quer que teu filho consuma açúcares, doces em excesso, você também não pode consumir doces em excesso. Você tem que ter uma alimentação muito saudável para você ser o exemplo do teu filho. E outra dica muito importante é você não ter medo de ser a chata da família, tá? Tem muitas mães que falam, ai meu Deus, mas a minha mãe está oferecendo, minha tia está oferecendo, eu tenho medo de falar que não, eu tenho medo de brigar com as pessoas. Não é brigar com as pessoas, você tem que se posicionar. Você está querendo que teu filho cresça de uma forma mais saudável, que ele não tenha problemas no futuro, que não tenha pressão alta, não tenha diabetes, que não desenvolva nenhum transtorno alimentar, né? Então você tem que se posicionar, você não tem que ter medo de ser a chata da família naquele momento. Porque já chegará um momento que teu filho vai poder comer algumas coisas a mais, mas ele já vai saber se ele pode ou não pode comer. Bom, então espero que tenham gostado do vídeo, tá? Fica a dica aqui, nada de consumo de açúcares até os 2 anos de idade, para que seu filho cresça o mais saudável possível. Até uma próxima!